Existe um fascínio enorme com animes de esporte, que muitas vezes me parecia difícil de entender. Afinal, em um mar de obras com personagens repletos de poderes e magias, com macrotramas gigantescas que envolvem perigos de proporções colossais, não era de se esperar que histórias com personagens humanos, onde o palco principal das maiores batalhas seria em um ginásio num torneio estudantil, fariam tamanho sucesso, não é mesmo? Pois é. Já faz alguns anos que animações japonesas sobre esportes caíram na graça de uma grande parcela que consome esse tipo de conteúdo, ao menos aqui no Brasil. Por ser uma nação que abraça o esporte, principalmente por parte da população praticante, não foi difícil para obras como Haikyuu, Super Campeões, Slam e várias outras serem tão populares, arrastando uma grande comunidade engajada com elas. Mas apesar do histórico favorável ao esporte aqui no país, existem outros motivos do sucesso dessas obras, e eles se devem a um fator muito mais íntimo que aspectos socioculturais de uma nação. Histórias sempre carregam mensagens consigo, independente de intencionalidade, e com anime de esporte não poderia ser diferente. Em um contexto colegial, onde a formação do ser humano e seu caráter está em processo, e suas emoções estão em um nível muito intenso, a absorção de sentimentos, sejam eles bons ou ruins, é mais fácil. E em uma quadra, campo, piscina, em meio a competições, é onde podemos extravasar todos esses sentimentos, e é isso que faz com que esse subgênero seja tão amado por muitas pessoas. A facilidade de se relacionar com os personagens e se projetar neles em seus sonhos é o que permite que nos engajemos nas tramas e microtramas dessas histórias. Acontece em que obras do gênero não existe uma dualidade entre bem e mal, luz e trevas, entre muitas outras ambivalências que já estamos acostumados na cultura pop. Aqui o antagonista não é alguém que odiamos e que se mostra como uma pessoa desprezível, muito pelo contrário, ele carrega os valores e virtudes do protagonista, com a única diferença que a história não é sobre ele. É apenas decisão do autor de contar aquela história através da visão X e não da Y. Por isso, é muito comum em certos momentos nos pegarmos torcendo para o time adversário ao invés do principal. E sim, torcendo, pois apesar da partida não se passar no mundo real, toda aquela atmosfera que vemos em grandes eventos esportivos é vista aqui também, com um tempero que torna tudo mais especial, pois nós acompanhamos aquelas personagens, sabemos de suas incertezas e inseguranças, e nos tornamos um confidente, meio que indireto, de suas emoções mais profundas. Existe um subtexto na maioria dessas histórias que remetem a um fator coletivista de vida em sociedade que é bastante impregnado na cultura japonesa, onde você não vive sozinho, não joga sozinho e não conquista sozinho. Pode ser bem resumido como trabalho em equipe, mas aqui carrega um peso que talvez vá além do esporte em si. Não que se criem camadas mais complexas e fundamentadas em um sentido mais profundo, afinal a demografia dessas obras é majoritariamente infanto-juvenil, e a mensagem aqui costuma ser bem clara. Mas é justamente por trazer esse aspecto mais inocente, digamos assim, que a força de suas mensagens se tornam tão potentes, e é por estar em uma posição de simplicidade que a comunicação se faz ampla. Nesse contexto, o esporte pode se tornar um elemento em segundo plano para as questões que esses animes querem debater, mas isso não muda o fato de que ele ainda é um fator muito importante dentro daquele cenário, e o amor que os autores colocam ali é tão perceptível como se eles próprios estivessem dizendo isso diretamente para você, e isso faz toda a diferença. Em Haikyuu, há uma cena que expressa tudo o que eu disse aqui em uma única jogada. Na final do campeonato regional, a escola Karasuno enfrenta o maior oponente visto até então, um colégio que tem um histórico invejável de vitórias no campeonato, além de possuir um dos melhores jogadores do país. Já no lado dos protagonistas, temos um jogador mediano que poupa muito seu esforço por achar que aquilo é apenas um simples clube estudantil e que não há necessidade de se exigir tanto em uma partida. Mas ele sabe que no fundo, não é isso que ele realmente sente. Ele tem medo de se comprometer e se frustrar. Por isso, ele reprime suas emoções. Contudo, ao interceptar uma jogada quase perfeita do adversário, ele não suporta e extravasa seu sentimento em um grito, que te faz vibrar junto, pois você sabe de toda a jornada até ali, e a conexão emocional se torna inevitável. O amor que transborda dessas histórias é tão grande que nos vemos na necessidade de praticar aqueles esportes. Mesmo que não saibamos ou tenhamos qualquer coordenação ou habilidade para tal, nós fazemos, pois é isso que essas obras fazem. Elas estimulam o que há de melhor em nós. O autor de Slam, Takehiko Inoue, tem essa mesma impressão do mundo e da vida. Além do seu primeiro mangá de basquete, ele produziu mais 2 obras aclamadas pela crítica e público.
Vagabond se baseia na vida de uma figura histórica de um Japão que começa a iniciar um processo de ocidentalização, sucumbindo à cultura europeia, mas que ainda existe um valor nas tradições que criaram raízes naquele país. Por ser uma narrativa de guerra e por isso violência, vemos a crueza dos conflitos que perpassam por todo aquele cenário, com um homem no centro de um turbilhão de mudanças em seu meio, mas que se recusa a negar a espada e todos os seus aspectos culturais que o engrandecem. O Inuit traz aqui uma história centrada no eu, mas que vai além, buscando significado no universo, e ainda que haja toda a carga dramática e os diversos simbolismos que acompanham a história, ele se mostra uma visão em certo ponto pessimista da natureza humana, como se não houvesse esperança naquilo tudo. Por outro lado, em Real, um mangá sobre pessoas que têm suas vidas transformadas depois de acidentes e enfermidades, onde tudo muda quando entram em contato com o esporte, mais precisamente o basquete de cadeira de rodas, podemos ver a sensibilidade que o autor exprime através de personagens extremamente humanos. Conseguimos sentir o desespero, frustração e culpa que tomam conta de cada um deles, mas que pouco a pouco, esses sentimentos dão vazão a emoções de esperança e pertencimento. Por mais que nunca deixem aqueles sentimentos ruins sumirem, existe espaço para acreditar em uma vida que faça sentido. E a força que cada um destes personagens reúne para se reerguer nos motiva também, através do esporte ou qualquer outra coisa que nos mantenham vivos. Não é errado falar que essas histórias se comunicam conosco, mesmo sem possuir diálogos, até porque em seu ápice, os diálogos já não são suficientes. A vantagem de histórias longas é a facilidade de compreender os personagens, mesmo que estes não se comuniquem de maneira direta. E é por isso que os momentos mais catárticos são de jogadas onde o diálogo praticamente não existe. E isso te prende o fôlego. A cena que mais ilustra isso é no mangá de Slandunk, mais precisamente no capítulo 275, no qual apresenta um capítulo inteiro sem uma simples palavra ser proferida, e ainda assim conseguimos sentir todo o drama e tensão que o autor quer transmitir. É por conta desses momentos que estas obras conseguem mexer de maneira tão forte com as nossas emoções, transformando um simples jogo de um campeonato estudantil em uma grande montanha-russa de sentimentos. No final das contas, não se trata necessariamente do esporte que está sendo praticado, pois apesar de importante, algumas vezes ele se torna um mero fator ocasional para realçar o que mais importa, as relações entre os personagens e como eles lidam consigo e com suas frustrações e alegrias. A forma como seus sentimentos são expostos faz a jornada deles a sua jornada, pois você talvez nunca tenha jogado vôlei, basquete, feito natação ou até mesmo sumô. Isso se torna irrelevante, mas com certeza na vida já passamos por momentos em que estamos desacreditados e com medo, e é justamente com essas emoções que nos apegamos aos personagens. É por comunicar com um lado tão íntimo que essas obras conseguem acessar toda a arte que a mídia proporciona através do esporte, e assim, mais uma vez, extrair o que há de melhor em nós. Bem, eu sou o Breno e o canal Intangível foi criado por mim e o meu parceiro Matheus para podermos falar sobre sentimentos usando a cultura pop e termos alguns momentos de reflexão, além de recomendar algumas histórias bem legais para vocês. Se gostou do vídeo, curte, comenta o que achou, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e um forte abraço.